Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 49. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o discurso oral. Os objetivos dessa aula são entender o que é o discurso oral, compreender a construção da ideia para discursar e construir um discurso oral. Então, quando nós falamos de discurso oral, nós falamos da oralidade, que é se expressar através de palavras, né? Porém, para ser compreendido, quem fala precisa tomar certos cuidados, né? No momento que vai transmitir essas informações ou trocar informações com outras pessoas. Dependendo de onde ou com quem se fala, a comunicação segue características específicas. Por exemplo, quando nós estamos conversando com familiares ou amigos e quando nós estamos transmitindo uma ideia diante de pessoas desconhecidas, por exemplo, nós não nos comportamos diferentes? Nós não nos expressamos diferentes? Então, nesses momentos que a oralidade é necessária, a gente precisa tomar certos cuidados. A forma como a gente se expressa, as ideias, quem nos conhece sabe que às vezes um é, não é, né? Um é um não, né? Quem sabe, quem conhece a mãe sabe que é não, né? Então, tem todos esses detalhes. E quando nós falamos com pessoas desconhecidas, que não conhecem os nossos padrões de linguagem, não nos conhecem, esperam que a gente passe e transmita essa informação de maneira muito clara. E a gente tem que tomar cuidado com essas situações. Então, vamos ver aqui, por exemplo, quando nós estamos conversando com amigos, nós usamos gírias, nós rimos, nós fazemos brincadeiras, algumas situações que nós vivemos, que a gente acaba fazendo brincadeira, enfim, fica de uma forma essa comunicação. Agora, quando nós vamos apresentar, por exemplo, um trabalho na escola, um trabalho acadêmico que a gente precisa expor a nossa pesquisa, o que nós aprendemos com ela e nós queremos contribuir com a aula do nosso professor e passar essas informações para os colegas ou até interagir com os colegas e ver, né, trazer informações que eles também trouxeram e mesclar esse conhecimento. Nós precisamos ter posturas diferentes e a nossa oralidade é diferente nas duas situações. Apesar de que os colegas de turma são mais próximos, muitas vezes bem próximos, classificamos como amigos, mas essa postura e essa comunicação é diferente. O professor, quando está aqui dando a aula, explicando, a postura dele e a forma de comunicar é de uma forma. Agora, encontra o professor lá no pátio, encontra o professor lá na pracinha da cidade, ele vai conversar diferente, com certeza, mas é porque é necessário esses ajustes quando nós estamos falando da questão oral em ambientes diferentes e com pessoas diferentes. Quando a gente se expressa oralmente, a pessoa, né, nós também, a gente se expressa por meio de gestos, né? A entonação da voz, as expressões faciais, isso tudo é um conjunto de informações que dá sentido para esse discurso. Então, por exemplo, você tá lá e você pede alguma coisa para tua mãe, e aí ela põe a mãozinha assim e fala, pode fazer. O que você acha? Que ela está afirmando que você pode ou você já entendeu que ela está falando que pode, mas não pode? Pela expressão dela, pela postura dela, você já percebeu que é melhor não continuar aquela conversa, não é mesmo? E assim funciona para as outras situações. As nossas expressões faciais, a nossa postura, a entonação de voz, elas trazem diferentes informações e que complementam o nosso discurso oral, quando nós estamos falando, transmitindo uma informação. O discurso oral expressa uma ideia, uma opinião ou uma informação sobre algo ou alguém.
ele precisa ser estruturado de maneira coerente, para que tenha sentido às pessoas que estão ouvindo e também seja bem compreendido. Quando nós estamos falando com alguém, nós estamos informando, nós estamos dando uma opinião ou uma ideia, nós precisamos organizar esse pensamento, essas informações, de maneira que a outra pessoa consiga entender claramente, né? O que a gente pode colocar aqui como exemplo? Por exemplo, a minha aula, ela segue uma organização. Eu não comecei pela atividade, depois eu fui dizer o que era discurso oral e depois eu fui dar o exemplo. Não, eu venho colocando primeiro o que é o discurso oral, os exemplos e depois provavelmente eu vou pedir para que o aluno treine. Então, essa organização de mensagem, de repasse de informação é necessária para que quem esteja recebendo consiga processar essa informação e entenda o propósito da minha aula, né? Da mesma forma, quando eu quero dar uma opinião ou uma ideia, tá bom? Assim como quando nós vamos produzir um texto, nós precisamos organizar as ideias e os fatos em ordem cronológica e caracterizando os personagens e o cenário, no discurso é necessária essa organização. É como se a gente fosse contar uma história com os detalhes que precisam ter nela. Quando a gente vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho, então nós vamos começar contando que a Chapeuzinho saiu da casa dela com a cestinha, foi levar os docinhos para a vovó, que morava do outro lado da floresta, e nesse caminho, né? Assim. Agora, eu não posso começar a contar a história da Chapeuzinho Vermelho dizendo que a avó estava esperando uma neta, que o lobo estava na floresta, que a menina fosse sair de casa. Isso não tem coerência, não tem uma organização. E isso dificulta o entendimento de quem está recebendo essa informação. Entenderam? Então, esse cuidado, essa organização, a gente precisa ter. Então, pensa, da mesma forma que eu falo, que eu me expresso, que eu vou dar minha opinião, eu vou produzir um texto. Então, se quando eu produzo o meu texto, a professora pede para mim, muda aqui para mim, muda aqui esse parágrafo para o início, muda aqui essa aqui para o final, é porque essa organização de pensamento também está desordenada. O que é legal a gente fazer? O treino. É legal a gente, antes de produzir esse texto, memorizar todo o passo a passo. Legal? Se a professora deixa, né? Se você tem esse contato com a professora, ou se é uma tarefa de casa, por exemplo, pede para alguém ouvir a tua história, a história que você quer contar. Se essa pessoa disser assim, legal, entendi tudo, você quis dizer isso. Você diz isso? É bem isso que eu quis dizer. Ok, você escreve, tá? É dessa forma. Nós organizamos o pensamento, as ideias e nós colocamos no discurso oral e no discurso escrito essas ideias organizadas. Isso é bem importante, porque isso facilita toda a nossa vida, né? Então, isso vai desde da nossa organização diária, das coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, tá bom? E organiza também para quando você precisa falar com alguém. Alguns exemplos do discurso oral, então, pessoal. Nós temos aqui uma palestra. Vocês já viram alguém na escola de vocês falando sobre algum assunto, falando para um grupo maior de pessoas? Pode ser um grupo de alunos, pode ser um grupo de professores, um grupo de pais. Essa pessoa vai falar sobre um determinado assunto. Então, ela vai organizar as ideias, a opinião dela e as informações que ela quer passar para aquele grupo e ela vai fazer isso de forma oral. Ela não vai trazer nada impresso, ela não vai pedir para escrever, enfim. Ela vai trazer na forma da oralidade, ela vai transmitir aqueles conhecimentos dela sobre o assunto, né? Pode trazer algum recurso visual para mostrar e tal, mas o discurso vai ser oral.
Aí quando você vai para uma palestra e você às vezes não entende ou ficou alguma coisa incompleta, será que naquela organização, daquela estrutura da explicação, será que essa pessoa não trocou a ordem de alguma informação? Pode ser que tenha acontecido isso, né? Então, claro, em outras aulas a gente vai falar sobre questões de apresentação de trabalhos e se colocar para passar informação, o que a gente deve fazer para organizar e ficar seguro, não deixar nada escapar, né? Ou trocar as ordens das informações, tá bom? Então, um exemplo ali que nós temos também é do trabalho escolar, quando você se posiciona lá na frente da turma ou com a tua equipe e você passa os conhecimentos da tua pesquisa para o restante da turma, para o teu professor. É uma forma de discurso oral também, precisa ser bem organizado, bem estruturado, para que as outras pessoas consigam entender. Quando nós vamos apresentar uma história, não lida, mas falada, então eu vou contar uma situação, eu vou dar como exemplo, ou mesmo, eu li uma história, mas eu quero apresentá-la para minha turma. Eu também preciso organizar isso primeiro, para depois eu poder transmitir essas informações numa ordem, numa sequência organizada, tá bom? E aqui eu trouxe algumas dicas para que a tua apresentação oral fique boa, fique bem legal, para que quem receba essas informações tenha o melhor proveito possível. Então, o que a gente pode fazer quando a gente vai fazer uma apresentação oral? A linguagem corporal é importante, então nada de mão no bolso, né? Ou ficar escondido, ou ficar de cabeça baixa. A entonação de voz também é importante. Então, quando a gente está falando para alguém, a gente precisa ser visto, bem visto, né? Então, nada de se posicionar de maneira inadequada. Fale alto e coerente. Alto não é gritado, mas num tom de voz que as pessoas te entendam, né? E claro, pratique várias vezes a sua apresentação. Então, treine com alguém, treine com a tua equipe, treine na frente do espelho, mas treine, tá? Não leia os slides, por exemplo, quando a gente coloca muita questão visual, assim, para mostrar, não fique lendo, você tem que ter domínio daquilo ali. Use recursos visuais para que enriqueça a tua apresentação, então, imagens, exemplos, fazem com que quem recebe a informação registre a informação também de outra forma, da forma visual, que também é um registro, então é bem importante. Mantenha sempre o contato visual com a tua plateia, então aqui, como a gente está falando, um olhando para o outro, nada de ficar de costas, nem de lado, nem sair da cena, né? Não tenha receio de ser corrigido, de repente, a professora falou assim, olha, aquela palavra lá você não usou bem, ou você usou uma palavra lá que não tá certa, ela precisa ser colocada de outra forma. Tudo bem, professora, obrigado por me orientar, né? E segue. Tente usar uma roupa que não deixe alguma situação, né, de incômodo, pessoas adultas que transpiram, que ficam com marquinhas na roupa, então evite que isso aconteça com você também. Foco na mensagem para fugir e evite fugir do assunto principal. Então, quando a gente está falando sobre um assunto, a gente fica nele até que ele seja concluído. O exemplo que a gente traz é um exemplo coerente com o assunto, não vai divagar, não vai falar sobre outra situação. Então, para manter o foco de quem está recebendo essa informação também. E se a mão estiver tremendo, às vezes fica um nervosismo, a gente fica preocupado porque as pessoas estão me olhando e eu sou o centro das atenções agora. Segure uma caneta, faz de conta que você precisa dela e você vai ter essa segurança lá na tua mão, tá? E você vai ficar mais tranquilo, tá bom? Relaxe, tá? Você fez a pesquisa, você vai transmitir essa informação, então você conhece o que você fez. Esteja preparado que fica tudo certo,
tá bom? Pessoal, depois das dicas, depois que a prof mostrou para vocês os exemplos, conceituou que é o discurso oral, vou pedir para que vocês anotem aí no caderno de vocês o dia de hoje, o tema da nossa aula, tudo que vocês aprenderam com ela na questão do discurso oral e vão lá para a atividade proposta, combinado? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos!